Noite, pessoal, boa tarde, bom dia. Eu não sei de onde você está acompanhando a gente agora, ou se vai ver depois esse vídeo. Mais um Direto no Ponto, começando agora. E o nosso objetivo aqui é estar sempre rompendo paradigmas, é estar sempre aqui expandindo a visão de todo mundo que está acompanhando, tanto eu quanto a Joelma. A gente está aqui procurando abrir possibilidades, né? Nesse multiverso, nesse universo multidimensional. A gente está aqui procurando trazer ideias e conceitos que vão expandir a consciência. Porque quanto mais consciência a gente tem da realidade, do que é possível, do que não é, mais fácil a vida vai se tornando, mais suave o nosso caminhar na Terra vai se tornando. Então, o nosso objetivo aqui sempre é de facilitar esse caminhar na Terra, de trazer mais leveza, de trazer novas ideias, de trazer conceitos que vão abrir caminhos e melhorar a vida de todo mundo. Deixa eu ver aqui, a Joelma já chegou, vou mandar um pedido para ela ainda não mandou para mim, eu vou tentar mandar para ela aqui, eu às vezes me enrolo um pouquinho aqui. O Instagram, mas segurei com ela tá entrando e aí a gente vai começar esse bate-papo tão gostoso. Direto. Ei, Dani. Oi, Jo! Bem-vinda! Boa noite, bem. Obrigada. Dani, eu perdi sua introdução. Eu tive problemas técnicos aqui. Então, eu estava falando aqui que o nosso objetivo aqui com essa live, com esse programa, sempre é de trazer expansão de consciência, né? Sim, Sempre é de trazer ideias e conceitos que possam facilitar a vida das pessoas, que possam melhorar esse caminhar na Terra, né? E trazer leveza, trazer bem-estar, aumentar a tranquilidade e, consequentemente, a felicidade das pessoas. Estava só falando sobre isso, não falei muito diretamente sobre o tema, né? aham. O tema hoje a gente vai estar falando sobre a prisão do certo e o errado. E eu não comecei a falar sobre isso ainda, mas se você quer dar uma olhadinha no tema e averiguar aqui com a gente, certo, errado, o que é certo, o que é, o que não é, fica aqui com a gente, porque hoje esse papo vai dar bom. Uma conversa muito interessante, é. Eu acho que é um tema que dá muito caldo para a gente falar. Justamente. Essa questão desses padrões, dessas dualidades, né? Podem desembocar em vários lugares, em várias ramificações. A gente pode fazer um gancho com a última live que nós fizemos há uma semana atrás, que tem muito a ver com a nossa questão do julgamento, né? Ou também a gente pode ir para um lado de uma rigidez. Ou seja, tem várias coisas que podem ser destravadas através dessa análise. E no final de tudo, podemos dizer assim que o mais importante é entendermos que essa questão do certo ou errado, ela tende muito a depender do ponto de vista da análise da pessoa e que não tem uma verdade absoluta. Entendendo isso, tudo fica muito mais leve, né, para poder ser olhado mesmo no nosso dia a dia, para nossa vida. Sim. Senão fica tudo muito duro, né? Fica tudo muito engessado. A pessoa às vezes não entende por que a vida dela não está fluindo, por que ela não consegue enxergar possibilidades em lugar nenhum. Por quê? Porque engessa tudo, que existe apenas um jeito de fazer, o único jeito certo é aquele. E quando eu estipulo que existe um jeito certo de viver a vida, ou de fazer qualquer coisa, eu estou automaticamente dizendo que todos os outros jeitos são errados. E aí você bloqueia, né? Porque se você julga errado, se você está dizendo aquilo é errado, de novo, está julgando, né? E aí você exclui aquilo da sua vida. Aquilo eu não quero porque não está errado, eu só quero isso. E aí você chega para o universo e bota para ele uma condição. Você condiciona a sua realidade de que só assim eu vou ser feliz, só assim a coisa anda para mim e só assim eu quero. Tá fazendo birra também. Então, assim, você acaba ingestando a própria vida naquela condição que você criou na sua cabeça, que às vezes nem é o melhor para você. Às vezes a vida tem muito mais a oferecer
Às vezes a vida tem caminhos surpreendentes que você vai caminhar num lugar que você não entende direito porque está aí. Só que quando você enfia na sua cabeça que está errado, está passando por aquilo, aí você se impede de olhar a luz do túnel. Porque às vezes a gente vai passar por momentos sombrios que vai parecer que está tudo desandando, mas se você consegue aceitar que a vida está trazendo para a gente sempre o melhor, para a gente expandir a todos os momentos, aonde eu estou é exatamente onde eu tinha que estar, para ter a melhor lição da minha vida, aí você consegue enxergar uma janela, uma passagem secreta, você começa a enxergar possibilidades, você começa a enxergar soluções. Mas quando a gente ingessa a nossa mente em uma condição de que só assim pode ser, a vida começa a ficar muito, muito dura, muito engessada, né? Dani, e junto aí a sua fala, me fez refletir quando nós vamos dessa forma podando a nossa manifestação. Enquanto eu me coloco nessa rigidez, nessa caixinha do certo e errado, eu não consigo manifestar aquilo que eu gostaria verdadeiramente, porque eu estou ali podando alguma parte, né? E quando for ver mais à frente, vai dar naquilo que você disse, as pessoas não sabem o porquê que a vida não está fluindo, o porquê que a coisa está truncada, mas aí, olhando por essa vertente, vê, poxa, você está aí cortando talvez o que você tem de melhor que a sua manifestação por acreditar neste padrão que muitas das vezes é imposto, às vezes pelo inconsciente coletivo, às vezes por heranças familiares, às vezes por causa da questão mesmo da região onde a gente mora. Tudo isso vai influenciando no nosso dia a dia, né? E quando nós vamos tentando forçadamente enquadrar nesses padrões, é o momento que nós estamos deixando de manifestar a nossa própria essência e, portanto, não tem materialização, porque não há magnetismo. Aí, nossas respostas, elas estão sempre no pontinho bem pequenininho que está a olhar-se adentro, né? Olhar essa verdadeira conexão com aquilo que a minha essência, o meu espírito pede para que eu manifeste. E entendendo que dentro desse meu desejo, dentro do meu sentir, eu vou atuando e vou saindo dessa polarização que muitas das vezes tende a ser injusta. Porque quando eu estou muito ali acreditando que só o jeito que eu acredito é o certo, eu estou negando todas as outras formas de se fazer algo. Eu estou negando uma oportunidade de aprender com alguém que faça diferente. Neste momento que vem essa abertura de portal do meu aceitar a forma do outro, eu posso evoluir juntando o conhecer dele com o meu e transformando numa outra potência, né? Mas tudo isso vem com o quê? Com a aceitação, com o entendimento de que existem diferentes verdades. A minha é a minha verdade, né? E não faz com que seja do outro. Entrando nessa fluidez, nesse fluxo da vida, a coisa caminha muito mais leve, né? A nossa vida fica muito mais gostosa de se viver, porque a gente para de se punir, de se julgar, de condenar. Porque se eu estou fazendo diferente do outro e acredito que o outro está fazendo certo, a tendência é que eu vou começar a me punir. E dentro da punição não há uma manifestação. Por quê? Eu vou reprimir a minha manifestação, porque se ela está errada, ninguém quer ter esse rótulo, né, de estar o errado, o feio, o que está precisando de algo. Ou seja, nós queremos ser um ponto de luz de referência, então queremos estar do lado que a gente acredita que está certo, né? Exatamente. A gente reprime a nossa manifestação, a gente reprime a nossa vontade, o nosso jeito de fazer, porque acha que está errado. Aí, sendo o certo e o errado, uma prisão. Eu só posso fazer o que é certo. E aí eu acabo me afastando da minha essência. Se a minha essência, porque a gente quer ser certo, né? Todo mundo quer ser certo. Normal, né? Todo mundo quer ser bonzinho, todo mundo quer ser amado, acolhido, aceito onde está. Então eu vou querer ser certo, né? E aí, se aquele certo não está dentro do meu coração, se aquele fazer certo não é a minha vontade, eu estou fazendo só porque é o certo, eu estou fazendo só para ser aceito, eu me afasto daquilo que está dentro do meu coração, da minha essência. E aí eu vou botando tantas camadas para ser aceito, eu vou colocando tantas camadas ali para encaixar no jeito certo de fazer as coisas,
que aí no fim eu acabo me desconhecendo de mim. Eu já nem sei qual é a minha vontade, eu já nem sei o que eu quero. Eu só quero estar certo, né? E aí vai no absurdo da gente ver pessoas, às vezes, tendo brigas só para provar que está certo. Não está nem olhando para o grupo ir para frente, para ser o melhor para o casal, para ser o melhor para a relação, para ser o melhor para todo mundo. Não, eu queria provar que eu estou certo. Né? A gente vê esses absurdos acontecendo. Eu vou lembrar de algum exemplo para trazer aqui. Mas eu já vi isso acontecendo, de estar ali e tipo assim, tá, beleza, você tá certo, mas assim, o que é o melhor pra gente fazer? É o outro caminho. E o melhor tá assim. Tudo bem, você tava certo, mas assim, o que você quer? Tá certo? Ou viver a vida bem? Porque não vão dizer que tá certo tudo pra você o tempo inteiro. A gente tem que sentir, tá certo ou não tá. Se eu não tô machucando ninguém, se eu não tô ferindo ninguém, se eu não tô roubando ninguém. Tem lá os 10 mandamentos bonitinhos, porque a gente não consegue entender o amar o próximo e a si mesmo, até Deus acima de tudo. Beleza, então tem aqueles 10 mandamentos lá. Se você não está fazendo nada que fira nada disso, se você não está matando ninguém, roubando ninguém, fazendo nada de mal para os outros, está tudo certo. Porque engessar a vida num estereótipo de que tinha que ser desse jeito, tem que ser assim. Eu sempre que eu ouço, tem que, eu pergunto, tem que mesmo? Mas tem que mesmo? Porque às vezes a gente não quer almoçar na hora do almoço. Às vezes na hora do almoço eu não tô com fome aí, mas tem que almoçar porque é a hora do almoço. Mas eu não tô com fome. E se o meu corpo quiser que eu faça jejum hoje? E aí, não pode? Ah, não, tem que almoçar. Entende? Aí a gente vai se desconectando daquilo que o próprio corpo quer. Eu preciso estar conectada com esse corpo para fazer tudo rodar na minha vida. Eu me desconecto disso para estar certo. Então, eu almoço que tem que almoçar, porque é hora, mas eu nem estou com fome. Aí a pessoa engorda, a pessoa começa a ter problema no intestino, começa a ter um monte de questão aí, porque não consegue se conectar com a essência, porque ela quer fazer o certo. É muito profundo esse tema. Eu acho que vai tão longe, aborda tanta coisa, porque aborda praticamente todas as decisões da vida. As pessoas decidem tudo no dia delas tentando estar certo. Justamente. Tentando encaixar nesse modelo de certo. Aí, Dani, nessa sua fala, cabe bem o que a Cris colocou aqui, ó, de colaboração com a gente. Eu sempre me deixei reprimir muito por medo de estar errada e deixei de experimentar muitas coisas. A necessidade de aprovação é devastadora. Cris, eu te digo assim, sem nenhum tipo de medo de errar, que essa é uma dor que não era só sua ou que não é só sua. Existem muitas pessoas nessa mesma vibração. A diferença que eu encontro aqui é que no momento em que você coloca isso aqui pra gente, né, como forma de contribuição, você já está um passo à frente. Por quê? Você já reconheceu que teve ou tem esse padrão, é o primeiro passo para a gente conseguir ressignificar. Porque existe uma tendência da gente não conseguir perceber esse movimento, né? E o reconhecer essa dor é o primeiro passo para a gente fazer o movimento contrário para sanar. Então, eu acho muito legal que você já tenha esse ganho de consciência e que consiga expor, né? Porque quando nós falamos de dor, dor dói. E nós não temos uma tendência assim tão espontânea de, às vezes, expor essa dor, porque vai entrar em contato com esse momento, né? E quando nós conseguimos a falar, é porque está já acontecendo uma movimentação no campo energético que me permite já colocar isso com um pouco mais de naturalidade, porque eu sou ser humano. E dentro dessa minha condição de humana, eu vou errar, eu vou acertar e vou tender a ter alguns padrões. Encontrar esses padrões que a gente tem é o passo para poder buscar pela cura, né? Esse movimento do autoacolhimento. Quando eu percebo que eu estou com a necessidade de aprovação, vale a pena também voltar e entender, eu estou me aprovando? Porque aí é se apoiar. No momento em que eu consigo fazer o movimento da aprovação e da minha aceitação, a aceitação do outro, ela vem para somar, mas ela não vem substituir. Esse papel, ele precisa de ser meu. Eu preciso nutrir essa minha aceitação, eu preciso nutrir essa minha aprovação,
e depois eu vou equilibrando e ajustando as outras coisas que vão aparecendo. Você concorda, Dani? Concordo, sim. Eu tô rindo aqui que a Márcia falou, cheguei atrasada. Bem-vinda, Márcia. Que bom que você chegou. Já estava sentindo sua falta. Mas é isso, sim, concordo com tudo que você está falando, né? Quando eu começo a fazer tudo para ser aceito pelos outros, eu não estou me aceitando. Se eu começo a deixar de seguir o que a minha essência quer, o que está dentro de mim, para que os outros me aceitem, eu não estou me aceitando, eu estou me abandonando. E aí, quando eu me abandono, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Eu tenho que ser o grande apoiador de mim mesmo, né? Aí, Por Dani, isso é importante. só pegando um ganchinho aí nessa sua fala, que eu acho que é legal a gente pontuar, que quando a gente fala essa questão que a gente está se abandonando, a gente está falando dentro do nosso inconsciente. Porque racionalmente, às vezes, não faz sentido. A gente tende a pensar que a gente se ama, que a gente se aceita, que a gente se aprova. Mas quando nós entramos nesse padrão de querer ser aprovado para o outro, tem ali uma pegadinha que a gente precisa de avaliar o porquê dessa necessidade. Uma coisa é eu gostar e outra coisa é eu necessitar, né? Desculpa te cortar, mas eu acho que seria legal a gente Não, é pontuar. sim, é isso, né? Às vezes a pessoa tem aquele vazio tão grande, ela quer tanto estar ali, fazer parte, né? Que é uma coisa instintiva nossa, como espécie humana. A gente precisa fazer parte do plano para sobreviver. A humanidade, a gente precisa, mas a gente já faz, a gente já está íntegro, mas a gente quer ter alguém ali, e aí a gente, por medo de perder, seja uma amizade, seja um grupo de amigos, seja fazer parte de um clã, ou seja um relacionamento, a pessoa começa nada contra agradar os outros, mas você está ali o tempo inteiro querendo fazer, querendo fazer, querendo fazer. Para ser aceita o tempo inteiro, em algum lugar você está deixando de fazer o que você realmente quer para que o outro aceite. E esse abandono, esse vazio é muito maior do que não ter ninguém ali que você fica fazendo vontade. É um vazio muito grande quando a gente não consegue nem entender o que realmente a gente quer, o que realmente está dentro do nosso coração. Porque a gente vai colocando tanta camada para justificar. Não, o outro falou que isso não é bom, aí eu aceito aquela verdade e vou somando massa naquilo e vou engessando aquilo, e aí aquela verdade que alguém me falou que era verdade é que eu preciso vestir. E aí eu visto uma roupa que fica metade em mim. E aí eu não gero potência na minha vida. Aí eu não tenho vibração suficiente para fazer nada. Nada anda, por isso que a vida estagna, por isso que a vida não aparece possibilidade de nada, não aparece oportunidade de nada, porque está tudo engessado num lugar sem potência, está tudo engessado num lugar sem energia. A sua energia ela só vai fluir, a sua potência só vai fluir quando você conseguir entender o que você realmente quer. Quer dizer que tudo que você quer você vai poder fazer? Às vezes não. E tá tudo bem. Mas você não pode limitar o seu querer àquilo que te dizem que você pode. Aquilo que te dizem que você... Entende? Porque o que eu quero eu não posso fazer pode ser um sonho que eu posso alcançar lá na frente. De repente eu não consigo agora. Mas se eu quero, se está no meu coração, tem um motivo. Se aquilo está no meu coração, se não é um instinto de desequilíbrio, se não é por pura gula ou por pura luxúria, isso a gente precisa ir avaliando dentro da gente. Mas se é um desejo da essência, que vem daqui do coração, eu tenho que ir atrás disso. Eu tenho que colocar lá na lista de sonhos coisas que eu quero alcançar. E não ficar pensando, é errado. O que a minha mãe vai achar, o que o meu marido vai achar. Mas se está no coração, você tem que ir atrás disso. Senão você está se abandonando. E quanto tempo você vai se abandonar? Quanto tempo você vai viver o que é certo para os outros na sua vida? De novo, é o protagonismo da sua própria história, o protagonismo da sua própria vida. A gente não pode ficar limitado ao que os outros dizem pra gente que a gente pode querer. Ao que os outros dizem que é o certo. Que a gente fecha todas as possibilidades. É um universo multidimensional, cheio de coisas que a gente não conhece, cheio de energias que estão passando a todo momento pela gente. E aí, se eu fico bitolado, só olho para uma direção, eu deixo de agregar nas outras direções, em tudo que pode passar por mim. E eu penso, opa, olha aqui, tem uma oportunidade, vamos experimentar isso aqui diferente.
Vamos tentar fluir para esse lado aqui, mesmo que não seja o que eu queria. Né? Porque muitas vezes o certo também fica na querência, né? Era o que eu queria. Eu quero, né? A gente cisma que é o certo, mas é só porque eu quero que seja assim. Eu quero porque quero que seja desse jeito, esse jeito é o certo, e o resto está tudo errado. E aí você está numa constante briga com o universo, porque o universo está te entregando outra coisa. Mas não, tá errado, porque não é como eu queria. O que André, é que você muito acha? legal isso, porque a gente começa a condicionar. Eu quero, mas a gente começa a colocar condicionamentos ao universo, então a coisa não flui, a coisa não acontece. Por exemplo, quando nós podemos pensar na área profissional, né? Se a pessoa quer trabalhar ajudando pessoas, às vezes o ajudar pessoas tem vários tipos ali que você pode fazer o ajudar pessoas. Mas se ela colocar que ajudar pessoas seria somente de uma forma, o universo pode trazer várias outras. Ela vai deixar de manifestar o que a essência dela está pedindo, porque ela se fechou naquela polarização. Se não fosse, não quero. Então, você quer verdadeiramente ajudar pessoas ou você quer fazer o que você quer? Que não tem nada de errado. Mas o que eu estou dizendo, por quê? Aconteceu isso comigo. Né? Eu quis muito, por muito tempo, ser advogado, trabalhar na área da justiça, porque eu tinha essa ideia de ajudar pessoas. Então, eu não me vi em outro lugar que não fosse na área do direito. Tentei de todas as formas, até conversei isso uma vez com você, né? Acho que foi até numa live que eu disse sobre isso. E a vida me apresentava em vários momentos outras oportunidades e eu estava cega. Aquele meu desejo do meu racional, que tinha que ser daquela forma, fez com que eu atrasasse ou tivesse que ter esse amadurecimento de entendimento para hoje ser terapeuta e estar fazendo o quê? Ajudando pessoas. Só que, paralelamente a isso, no momento em que a gente faz os atendimentos terapêuticos, nós sabemos que nós também somos beneficiados. Porque a cada padrão que a gente vai tratando, a cada entendimento que vai surgindo ali, é um insight que vem também da nossa própria vida em muitos momentos. Né? Por isso também que nós terapeutas estamos sempre em terapias, porque tem essa tendência do magnetismo. Então, eu atendi muitas pessoas que têm essa mesma dor primária que eu trazia também e trago para trabalhar em mim. Né? Então tem que sair do quê? Dessa polarização, dessa prisão, desse é certo ou errado, e permitir olhar outras vertentes, outros pontos de vista, e experienciar, né? E nesses momentos, se permitir ali ativar e a ter contato com algo novo. E aí, depois da sua experiência, você faz a sua análise. É justamente isso que eu quero? É por esse caminho que eu desejo seguir? E aí, voltando, né, que tá tudo bem mudar o direcionamento quando você percebe que não está no fluxo que você deveria de estar. Porque nada se perde, tudo ali vai construindo um campo, uma jornada que vai somar no final, somar com o todo. Né? Então, nada se perde, a gente vai transmutando as informações e em todos os campos que a gente vai atuar, nós vamos trazendo aqueles registros de conhecimento para nos ajudar dentro daquilo que a gente vai escolhendo no nosso dia a dia. Né? Então, isso tudo é muito legal, ter esse entendimento como experiência e não como um tempo perdido. Porque quando a pessoa não consegue se conectar, fala, nossa, eu perdi tanto tempo da minha vida. Na verdade, não perdeu. Ela simplesmente ali teve algumas informações que ela vai precisar em algum momento, por isso ela trajetou por aquele caminho, senão teria para outro lugar. Né? E se ela souber utilizar esse mecanismo de conhecimento, ela pode estar em qualquer área que ela vai conseguir colocar esse aprendizado e transformar o conhecimento em sabedoria. É justamente isso, né? Eu acessar essa fonte do conhecimento, transmutar para apresentar a sabedoria dentro do meu servir, independente de que forma seja. Né? A manifestação do meu espírito é o que a gente tanto fala dentro da área terapêutica, o nosso propósito de vida. Né? Essa manifestação do nosso espírito aqui na Terra. Exatamente, né? E quando a gente bitola que cisma, que só pode ser daquele jeito, ou, por exemplo, como você estava falando, né? Eu estava fazendo um curso de marketing quando eu estava com 18 anos. E, de repente,
Primeiro que não era nada daquilo que eu queria fazer. Eu não queria fazer arte, né? Ou eu queria fazer educação física. Eram as duas coisas que eu queria fazer. Mas não, você é muito inteligente, você é muito criativa, vai fazer marketing. Aí eu fui na cabeça dos outros e fiz, mas chegou uma hora que eu falei, não, não é nada disso, não quero. E foi uma coisa que durante muito tempo eu olhei para aquilo e falei, gente, como eu perdi tempo da minha vida estudando marketing, eu não concluí a faculdade, então tá errado, e me culpei daquilo. Mas aí a vida, né, vai indo, vai seguindo. Um belo dia eu vim morar em Paraty e comecei a trabalhar com a massagem, né? Só que eu era o quê? A única massoterapeuta na cidade que tinha um pezinho em marketing. Então eu fiz determinados movimentos que potencializaram o meu trabalho, que lançaram o meu trabalho no mercado. E hoje em dia eu tenho uma marca aqui em Paraty. Quando o assunto é massagem, as pessoas, elas vêm até mim. Eu preciso fazer muito pouco hoje em dia, porque eu galguei um solo, eu criei uma estrutura de mim mesma, sei lá, descobri como é que eu montava site, e fui montando, e e colocando em várias plataformas. E aí fui ganhando avaliações, as pessoas gostando, e tinha onde colocar as avaliações. Então, quanto mais gente veio procurar as avaliações lá, agora todos esses movimentos que eu fiz para ter um negócio estável, de sucesso, sendo massoterapeuta, sendo terapeuta também, só aconteceu porque eu estudei marketing. Aí, nesse momento, 10 anos depois, tudo fez sentido. Porque eu entendi a importância de fazer o marketing, entendi a importância de botar a minha marca na frente, de dar as caras, ou até mesmo a importância de estar aqui hoje falando e aparecendo e mostrando, né? E por que eu entendi isso tudo? Por que eu precisei daquele aprendizado lá atrás? Para poder criar um negócio que desse certo. Porque o que mais tem nessa cidade que eu moro é massoterapeuta. Mas por algum motivo, eu sou uma das pessoas que consegue tocar um negócio, que consigo valorizar as massagens, eu consigo cobrar pelo meu serviço no que o massoterapeuta merece, no que a gente gasta fazendo uma atendimento, não fazendo de qualquer jeito, baratinho, que não vem cliente atrás de mim. Não, vem, sempre tem. Sempre tem gente querendo, sempre tem gente fazendo e pagando o preço justo por isso. Porque eu tenho uma marca sólida, um movimento que eu fiz anos atrás que ninguém aqui fez. Então fica no boca a boca, a pessoa fica ali com outro tipo de conexão e não consegue caminhar para frente com o próprio trabalho. Mas, estava errado eu fazer marketing, eu virei terapeuta? Não precisava desse aprendizado. Para ter essa consistência, para ter essa paciência, para saber que eu tenho que estar aqui, tem que dar as caras, tem que gravar vídeo. Toda essa consciência é porque eu estudei marketing lá atrás, eu sei. Se eu não aparecer, se eu não der as caras, se eu mostrar que vim, quem vai saber que eu estou aqui oferecendo alguma coisa? Ô Dani, é muito legal a sua fala de consciência, porque nós só vamos conseguir utilizar essa potência que a gente vai colhendo, né, dentro das nossas experiências, quando a gente sai do padrão do julgamento, da culpa, da punição, o porquê que eu fiz isso, eu perdi tanto tempo da minha vida, eu teria que ter feito outro movimento. E a gente começa a olhar o que temos na nossa bagagem que pode ser útil para o momento presente. Aí nós vamos estar vibrando na gratidão da oportunidade de experienciar e vamos conseguir somar para poder fazer esse movimento que você fez. Porque no momento que nós estamos no padrão da culpa e do julgamento, nós não vamos conseguir entender a conexão do aprendizado anterior e de que forma que isso pode potencializar o meu hoje. O que eu preciso de fazer de movimento a partir de agora. Porque eu não estou conseguindo ser grato àquilo que eu consegui acessar. E quando nós não estamos vibrando na gratidão, automaticamente nós tendemos a cair no padrão da escassez. Então, vamos olhar esse tempo que foi o perdido, conexão com a falta. E quando eu começo a me conectar com a falta, é a falta que eu vou estar vibrando para o universo. E aí vai começar o quê? Acontecer momentos e coisas de escassez da minha própria vida, porque eu me conectei com tudo isso. Mas é claro, né, que geralmente, agora está até mais comum falar sobre isso, mas antigamente a gente não sabia e não entendia por que faltava tanta coisa, falta tempo, falta dinheiro, falta alegria, falta um monte de coisa, porque nós estamos conectados com a falta e esquecemos de vibrar na gratidão da nossa prosperidade. A prosperidade de quê? De ter podido colecionar informações, conhecimentos para hoje poder usar de forma
melhor possível dentro daquilo que eu projetei nesse momento, né? Então, entender tudo isso faz com que nós consigamos a mudar o nosso sistema de alguma forma, pelo menos com essa coisa de informação. Começa já a jogar para o consciente o que estava no inconsciente. Esse também é um movimento para potencializar a cura. Joguei para o consciente e não consegui mudar o padrão da materialização na minha vida, existe um bloqueio. Existe algo que precisa de ser olhado de forma mais profunda para conseguir fazer o quê? A ressignificação daquela informação. Porque quando está superficial, que a gente consegue jogar para o consciente e muda a vibração, nós já entramos no fluxo. Mas isso nem sempre acontece dessa forma. Por quê? Existe um bloqueio que foi gerado dentro do meu sistema, aconteceram outros movimentos na minha vida que nutriu esse bloqueio, então não é só com a mudança da cabeça, o racional, que eu vou conseguir mudar o meu padrão para materializar. Ou seja, essa minha fala tende a nos chamar uma reflexão. Eu tenho repetido padrões na minha vida que eu já ganhei consciência e ainda não consegui mudar a materialização? Se tenho, buscar ajuda, porque existe um bloqueio aí em algum outro campo que não é o racional, que ainda está te prendendo dentro dessa energia, dessa vibração. E só depois que fizer uma ressignificação, vai conseguir fazer o movimento. Tenho certeza que algumas pessoas que vão acessar essa informação agora, quando começar a mudar o sistema informacional dentro das suas células, né? Através do consciente, consegue já fazer o movimento. Mas outras pessoas nem sempre vai ser possível dessa forma, né, Dani? Exatamente, né? Eu estava aqui te ouvindo, e eu queria até pegar esse gancho, né? Porque o ressignificar as coisas que acontecem ainda é uma coisa muito mental, né? Fazer um significado. Eu mentalmente já ressignifico a crença e dou um outro significado para aquilo que aconteceu, eu dou um outro. Mas a informação ainda está lá no celular, né? Essa informação fica ali. E aí, superar esse padrão, né? Fazer um movimento de superação, fazer uma ação diferente, às vezes é muito difícil por isso, porque a cabeça entende, a gente consegue racionalizar, eu já estou pensando diferente, mas eu ainda estou manifestando igual. Por quê? Você está pensando diferente, mas está sentindo como você sempre sentiu. Então tem que calibrar as duas coisas. E aí, por que não consegue mudar o sentido do mesmo jeito que muda a cabeça? Porque primeiro, você tem que pensar pra caramba, ficar bastante tempo pensando, batendo naquela tecla de pensar para conseguir mudar de dentro para fora. Você pensar tanto aquilo que você começa a sentir aquilo, mas ainda assim tem as massas no campo. Tem aquele monte de registro de memória emocional que está ali, que para soltar isso demora bastante, por conta própria. Eu digo que não é impossível de fazer, porque eu fiz uma parte do meu processo sozinha, mas demorou anos de muita vigília, de muito estado de presença, muito trabalho de respiração, uma determinação assim, muito para isso, para fazer uma transição energética. Porque esses registros de memória, eles estão no campo, eles não somem. E aí vem o trabalho energético que a gente consegue fazer a mudança, soltar essas memórias, esses registros que ficam no campo, e aí fica mais fácil da pessoa sentir aquilo que ela está pensando. Não está entupido o canal do emocional, não está entupido o canal da energética. Aí ela consegue se sentir melhor e fazer uma superação desse padrão. Porque esse padrão ele vai estar ali. É uma ilusão a gente achar que me livrei do padrão, já não tenho. Não, vai ter esse padrão, você veio para trabalhar ele nessa vida. Vai estar com você. Agora, se ele vai te dominar, se você vai superar o padrão, isso vai depender de todas essas escolhas, inclusive de não achar que está errado ter esse padrão, sair dessa briga da vida, né? O certo era eu ser diferente. Não, está tudo certo do jeito que você está, né? Você pode sempre melhorar. Você pode aceitar onde você está e compreender que é o melhor lugar, seja qual for a dor que estiver passando, a gente consegue acolher ele. É possível você olhar para isso com os olhos bons e entender, eu precisava passar por isso para acordar para algum aspecto da minha vida e fazer uma superação, fazer um movimento onde eu consigo virar a chave, virar a minha atividade, virar a maneira que eu lido com as coisas para conseguir caminhar na vida de uma outra maneira.
Mas para aceitar que tá tudo certo, eu tenho que parar de brigar com o universo para dizer que tá errado o que tá acontecendo comigo. Ah, porque o outro tá vivendo melhor do que eu e é uma injustiça eu viver assim. Então tá, então você vai ficar se sentindo injustiçado para sempre e a vida vai continuar te negando injustiça atrás de injustiça, porque é isso que você está falando, você está repetindo para você mesmo, você está interpretando que tudo é uma injustiça, então o universo vai, que te ama e que te adora vai te entregar mais do mesmo. Mas quando você consegue aceitar que está tudo certo, parar de brigar com a vida e estar tá aberto para receber essa fonte abundante que o universo entrega de possibilidades, de soluções, de tanta coisa que o universo entrega para a gente, prover para a gente, aí você consegue estar com o peito aberto, entender que está tudo certo e receber. E aí vai receber da maneira que for, não da maneira que você quer, não da maneira que você definiu que tem que ser, da maneira que o universo tem para te dar, que é só sua, para você encontrar o caminho da sua essência, para você encontrar o caminho do seu projeto de vida, que na maioria das vezes é completamente diferente do que a gente imagina, né, Ju? Com certeza. Ô, Dani, veio um insight aqui de uma coisa que aconteceu comigo que ilustra bem a sua fala. Porque quando eu fiz minha carteirinha de guia, né, que além de terapeuta também eu faço guia de turismo na minha cidade, eu precisava de renovar minha carteirinha. E eu lembro que foi um momento de muita escassez, que eu não tinha turista, não tinha trabalho, eu ainda não era terapeuta. E eu comecei a pedir ao universo, poxa, eu preciso fazer o deslocamento à capital para poder renovar minha carteirinha, eu preciso do dinheiro para poder fazer esse movimento, então eu estava pedindo um trabalho. Eu indo para a universidade, eu encontrei no chão, na época, R$ 100. Aí eu falei assim, agora, eu pego ou não pego? Pego ou não pego? Tava lá, não tinha carteira, não tinha documento, não tinha nada, era uma nota perdida. Eu falei, bom, não tem nome, tô vendo, vou pegar. Aí depois eu dei volta no quarteirão para ver se alguém, né, não tinha perdido, para ver se estava procurando alguma coisa no chão, porque eu devolveria. Eu peguei, mas eu senti culpada. Eu falei, poxa vida, eu achei, mas alguém perdeu. E será que essa pessoa que perdeu não estaria precisando mais do que eu? Eu comecei a questionar. Eu pedi ao universo que eu precisava do dinheiro. O universo me trouxe o dinheiro. E aí eu comecei a questionar a forma que tinha chegado aquele dinheiro. Né? Eu senti culpa, ainda que eu tenha utilizado para poder fazer o que eu precisava de fazer, que é renovar essa carteirinha. Não sabia de quem era, não podia sair perguntando, alguém perdeu R$ 100? Porque ia achar dono na mesma hora. Mas é isso que eu falo da questão de questionarmos e entender que quando a gente pede ao universo, ele vai fazer o movimento. Mas nem sempre vai ser o movimento do qual eu esperava. O que eu estava esperando? Alguém que viesse fazer o tour, que eu pudesse apresentar a cidade e ter o dinheiro para fazer o movimento. Não, e veio dessa forma, justo o valor que eu precisava. E daí veio muito a casar agora, como você disse, né? O universo vai te trazer o que você precisa, mas nem sempre será da maneira que você espera ou gostaria que fosse, né? E eu aprendi essa lição nesse dia, né? Não saí. Eu fiquei muito tempo vibrando o padrão dessa culpa, né? De ser alguém que perdeu e eu não queria dar prejuízo a ninguém, mas eu falei, como que eu dei prejuízo? Eu não peguei nada de ninguém, estava aqui, né? Então, entender tudo isso, a gente começa a potencializar o nosso pedido, mas entendendo que o universo vai trazer. E às vezes nós estamos sendo o quê? Ingrato à forma que o universo vem nos ofertando algumas coisas na nossa vida, né? Porque não foi da forma que eu esperava, que eu queria, que eu projetei. E aí eu vou vendo o padrão, né, da cereja, do bolo, achando que tudo vai vir do jeito que o alecrim dourado quer que venha, no momento, do jeito. E não é assim, né? Muitas das coisas vão acontecer que a gente, às vezes, não vai entender no momento. Mas depois, com o passar do tempo, que você começa a ler e interpretar de forma energética, nós vamos conseguir entender muitas coisas que foram nos acontecendo no dia a dia, que antes pra gente era difícil de interpretar, de decodificar tudo aquilo que o universo estava querendo dialogar naquele momento, né? E aí, você falou isso, me startou aqui essa lembrança de alguns anos atrás, assim. Eleonice, boa noite, querida. Boa noite, Leonice. Pois é, eu acho que uma frase que casa muito bem com esse tema, né, da questão do certo e errado, é espere o inesperado, né? A gente tem mania de querer prever o que vai acontecer e como tem que ser a coisa. Engessa uma vida inteira naquilo da maneira que tem que ser. Sem lembrar que, cara, as possibilidades são tão maiores do que a nossa imaginação é limitada.
limitada, né? A gente é um pouco limitado assim, de prever, de ver tantas possibilidades que podem estar abertas, né? E isso prende a gente. Por quê? Justamente essa questão da transição planetária, toda essa sensibilidade que está saindo, é literalmente sobre a gente se abrir para esse amor que é o universo, para essas possibilidades todas que o universo está entregando para a gente o tempo inteiro. E para isso tem que estar presente. A gente precisa aprender a estar presente no aqui e agora, aonde está tudo certo, está tudo bem aqui agora. Só que quando eu começo a categorizar tudo na minha vida, certo, errado, bom, ruim, isso é bonito, isso é feio, eu começo a botar a minha ótica, tudo que acontece, botar o meu filtro em tudo que está acontecendo à minha volta e excluir possibilidades da minha vida. Eu só quero certo, eu só quero bom, eu só quero bonito. E eu não quero, não é meu, não vai falar. E aí você começa a tirar do seu campo tantas possibilidades, a vida fica tão engessada, e isso é a prisão do quê? A prisão do 3D, a prisão da terceira dimensão. Quando se fala em transição planetária, se fala em multidimensionalidade, se fala em a gente acessar outros campos dimensionais. Isso quer dizer que eu vou virar uma bola de luz? Não, não quer dizer que você vai virar uma bola de luz. Isso quer dizer que você vai conseguir trazer luz para a sua vida, lucidez. E você vai conseguir olhar para a sombra e andar de mão dada com ela. Mas se eu julgo que a minha sombra é errada, eu não vou querer a participação dela na minha vida. Não, isso é feio, eu não quero. Não. Você integra tudo. Você entra numa sintonia de flexibilidade, de integração, você abre espaço para que as outras dimensões acordem na sua vida, porque você está aberto a não excluir aquilo que é feio. Né? Se eu digo que as coisas são feias, que está errado, eu não quero errado. Eu entro na culpa toda vez que eu faço algo que eu digo errado. Se eu quero liberdade, mas eu digo que uma mulher que sai com muitos homens, ela é uma, qualquer coisa, né? Ela está errada, ela está no mundo. Eu quero uma liberdade, eu não posso viver essa liberdade. Porque eu não posso ser vagabundo. Eu falei que era errado, mas eu acabei de sair de uma relação, conheci uma outra pessoa e aí eu não quero conhecer essa outra pessoa, não vou me permitir, porque eu não quero ser vagabundo igual ela. E aí eu fecho. Ou se eu aceito sair com uma outra pessoa, eu começo a achar que eu estou fazendo errado, porque eu falei que não podia. E aí eu fecho a minha vida. E aí eu vou engessando a energia que poderia estar fluida. Poderia perfeitamente estar ali conhecendo uma pessoa de uma forma completamente despretensiosa. E lá pra frente tem alguma... Não, já me fecho, porque eu não quero ser igual aquela ali. Que sai com um, sai com outro, sai com outro. Mas no fundo quero. Então quando eu começo a sair desse paradigma, aquilo tá errado e aquilo tá certo, e aceito a realidade como é, e me abro o que é, eu entro numa fluidez. Eu entro em sintonia com o universo, na aceitação que o universo está me entregando tudo que eu preciso, recebo de peito aberto, no momento presente, estando no aqui e agora, e parando de categorizar como certo e errado, perdendo um monte de energia para categorizar e engavetar tudo no certo e errado, e é o que é. É o que é agora, é o que tem agora. E se o universo está me dando, eu, por gratidão, vou aceitar de peito aberto. Eu vou aceitar as bênçãos que o Criador está me dando, eu vou aceitar as bênçãos que o universo está me dando com amor, com alegria. É o que é. Ai, que tá uma bosta, tá horrível. Será que tá tão ruim assim? Porque horrível é estar num campo de guerra, horrível é não ter comida no prato, horrível é não ter onde dormir. Realmente, isso é muito ruim. Mas se você está aqui agora, com o smartphonezinho, Wi-Fi, internet aqui para assistir isso, você já está nos privilegiados da Terra. É que o ser humano tende a nunca estar satisfeito com o que tem. E aí não consegue reconhecer as bênçãos que você tem. Então, quando eu começo a me abrir para isso, ser grato, estar presente, né? Como a Joana estava falando, ser grato por aquilo que eu tenho. E parar de dizer que está errado, porque não está do jeito que eu quero, porque não está do jeito que eu acho que devia estar, eu começo a ser uma pessoa mais livre, a ter muito mais de liberdade. E a acessar essa multidimensionalidade, a acessar dentro dessa transição planetária o nível de felicidade, o nível de liberdade, o nível de lucidez, onde eu consigo acessar todas as informações do campo para trazer para a realidade aquilo que eu preciso.
onde eu tenho potência, onde eu tenho magnetismo para fazer acontecer aquilo que está dentro do meu coração e não aquilo que me disseram que eu deveria fazer. Faz sentido para você, João? Então, eu fiquei parada lá na sombra, quando você falou da sombra, porque foi fazendo, foi fazendo uns ganchos aqui, e vou trazer um caso real, né, de uma pessoa que veio fazer tratamento que dizia que se sentia muito abusada, né? E quando nós fizemos o mapa de Odu dela, e percebemos ali a dificuldade que ela estava de manifestar o que ela pensava, de contrariar o outro, igual a Cris tinha falado no começo lá, né, de reprimir as próprias vontades por questão da aceitação, aí ela entendeu a importância do que ela viu ali como sombra, porque dentro do caminho dela tinha uma potência de falar, às vezes firme quando se fizer necessário, mas ela achava feio falar não, ela achava feio às vezes ser direta na fala, então ela não utilizava dessa sombra dela nos momentos que se fazia necessário. Então, se você não se posiciona energeticamente, você será invadido energeticamente. Então, ela estava tendo o campo dela invadido com permissão dela. Porque como ela achava isso feio, ela não utilizava, então ela não punha limites. Ela não falava não. E quando todo o tempo ela dizia sim para todos, ela estava dizendo não para ela mesma. É como nós sempre dizemos, né? Não é para você começar a falar não pelo simplesmente, mas tem que falar não. Não é isso. Tem que sentir. Se você está percebendo que seu campo está sendo invadido por essa permissividade, chega um momento que você tem que se posicionar. E às vezes, se você se posiciona de forma simpática e a pessoa não entendeu, você precisa de colocar potência para você colocar limite. Porque as pessoas começam a te respeitar e elas começam a entender que, não, pera, eu preciso de respeitar, aqui é o limite dela. E tá tudo bem? E isso não é errado, mas ela achava feio, ela achava ruim, ela queria ser aceita, ela queria aprovação do externo e estava com a reclamação de estar sendo invadida. Ela conseguiu entender racionalmente, né, e começar a mudar devagarzinho essa frequência. Ela entendeu a importância desse lado sombra. Se nós nos constituímos dessa forma, é porque nós precisamos dessa potência. Mas se tem um julgamento que é feio ou é errado eu dizer não para o outro, eu não vou usar. Mas tem essa tendência depois de reclamar, de se sentir abusada, de perceber que as pessoas não estão respeitando o seu limite. Aí é um pouquinho duro, mas você está respeitando o seu limite? É uma pergunta que nós temos que nos fazer constantemente. E principalmente diante desses momentos que a gente está se sentindo abusado. Como é que eu estou agindo comigo? Em que momento eu estou dando a permissividade para que me tratem dessa forma? Porque há um consentimento. E o consentimento vem da gente mesmo. Por isso que essa análise ela ajuda com que nós consigamos aí trocar, mudar a nossa manifestação para sair dessa frequência do parar de, pelo menos, dizer estou sendo abusada. Não, você está se permitindo ser abusada, que é diferente. É trazer a responsabilidade a quem corresponde. Não existe culpa, mas existe responsabilidade, ela é minha. Sou eu que preciso de colocar limites naquilo que eu acredito que não faz mais sentido. Olha só, vem do sentir, né? Não faz sentido para mim. Eu preciso de manifestar, eu preciso de colocar o limite, né? A Leonice trouxe o sentido aí, ó. Nossa, Jô, o que você está falando faz todo sentido para mim. Agir assim por muito tempo. Que bom, Leonice, que você está colocando aqui no passado, né? Agir assim muito tempo. E quer dizer que agora você tem a consciência e se permite fazer diferente, né? Isso que é o legal da gente fazer esse bate-papo para ganho de consciência, permitir olhar os momentos que a gente teve essa fragilidade e reconhecer o momento que nós conseguimos também fazer essa virada de chave. Isso é muito importante dentro do nosso sistema. Não é só para vibrar no Poliana, né? De olhar o lado positivo. Não, é para validar o movimento que eu fiz. Porque não é simples. Não é simples a gente sair desses padrões de comportamento. Quando nós conseguimos fazer, tem que haver a validação e o reconhecimento. Tal como você está fazendo agora, que legal. Ela aprendeu a dizer não. Pois é, e para conseguir, né, se sustentar nessa mudança, por isso que é tão importante a gente quebrar esses paradigmas tão engessados de certo e errado. Senão a gente fica preso dentro de ação e reação. Ação e reação. Tudo que acontece,
eu vou lá, jogo no meu sistema, tá certo, tá errado, é bom, é ruim, e reajo aquilo. Eu não consigo estar presente para o meu sentir, para sentir o que está acontecendo naquele momento e ver, tá, isso é apropriado para mim, tá aqui agora? Por mais que o mundo esteja dizendo que é errado, eu tô a fim de dormir na terça-feira. E o meu corpo precisa, porque eu tô ficando gripado. Mas o mundo diz que na terça-feira, 9 horas da manhã, você tem que levantar. Aí você fica refém do estereótipo que o mundo diz que tem que ser. Você fica refém de ser a vítima, de ser a pessoa que está sendo abusada pelos outros, porque você disseram para você que uma mulher que impõe aquilo que ela pensa está errada, que a mulher tem que ser mansa, que ela tem que dizer amém para todo mundo à volta dela, senão ela vai ficar solteira, vai ficar tia. Então, se você quer deixar de ser refém de todos esses estereótipos, a gente precisa realmente estar presente para aquilo que está acontecendo realmente e sentir aquela verdade dentro da gente, sentir o que quer que seja que está aqui, e procurar trazer uma resposta, escolher uma ação dentro daquilo, sem ficar tentando processar se é errado, bom, mal, preto, é branco, porque tem cinza, entendeu? Não é 8 ou 80, tem 42, tem 25, tem 37. E por que a gente fica uma vida presa no certo e errado? Não pode, não pode. Por que a gente não olha para aquilo que está acontecendo e tenta filtrar dentro da realidade do hoje, dentro do que é apropriado para mim, dentro do meu coração? E não tão engessado no que dizem pra gente que pode ser, ou no que eu disse um dia que seria para ser. E também ainda tem isso. Dentro desse padrão de certo e errado, tem aquilo que eu falei que eu ia fazer e tá errado se eu fizer uma coisa diferente. Isso tudo, gente, é piração. A única coisa que há é aqui agora, hoje, nesse momento. Eu com meu coração, sentindo o que está acontecendo e definindo o que eu quero para mim, o que eu não quero para mim, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu gosto e o que eu não gosto. E às vezes a gente se coloca com tantas camadas para tentar agradar os outros, para tentar atender pai, mãe, da vida, a televisão, que a igreja diz, que a gente se desconecta disso, né? E é para isso que servem as terapias, para te ajudar com isso, a reconectar, ou religarem esses pontos que estão aí soltos. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui falando, mas como a Jo falou um pouco mais cedo, às vezes entender não é suficiente. Tem muita massa, tem muita coisa te prendendo naquele jeito, que os podem, que não podem, que devem, que não devem ser feitos. E é isso que a gente aqui é especialista de fazer. Limpar isso, soltar tudo isso, para que você consiga fluir na vida no agora. E não com aquela carga de uma vida toda de coisas erradas que eu fiz, das culpas, dos medos, das revoltas que eu tive por conta de tudo que me disseram que eu tinha que fazer e que eu não queria estar fazendo. E eu estou fazendo até hoje. Né, Ju? Ô Dani, você acabou de dar um presente, né, para as pessoas que estão assistindo a live, porque você passou a receitinha para se trabalhar o padrão da ansiedade. Quando nós entendemos a receitinha para trabalhar o padrão da ansiedade, quando nós entendemos o que existe verdadeiramente é o hoje, nós vamos desfrutando do momento presente e entendendo que o que eu desejo para o amanhã eu preciso construir hoje. E vai voltando para esse estado pleno de consciência do aqui e agora. Porque aí nós paramos de ficar só amanhã, 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 fazemos no hoje, e aí a gente vai cortando esse padrão de ansiedade excessiva, né? Porque é o que tem aí sido a doença do século, essa ansiedade excessiva. Você trouxe a receitinha, que é uma das melhores para se trabalhar a questão da ansiedade. Essa consciência, né? Pleno de presença, de entender que nós temos o hoje. O amanhã a gente não sabe como será, né? E é através do aqui e agora, desse estado de presença, que eu vou conseguindo fazer escolhas para aquilo que eu gostaria que fosse no amanhã, né? Então, a receitinha para diminuir o padrão da ansiedade é muito mais simples do que se parece, né? É bem pontual e bem útil a sua fala, porque ela ajuda a materializar isso, a trabalhar essa questão da ansiedade através dessa consciência, né, do estado de presença. O que está tendo muita dificuldade de acontecer, principalmente nesse mundo de ação e reação, a gente vai muito para lá e para cá, a gente
demora a se entrar no aqui e agora. E o estado de presença ele é fundamental, né, para ajudar nesses padrões aí. Ô, Dani, a gente fala pra caramba, né? Já tá aí chegando nos momentinhos finais. A Leonice trouxe mais uma contribuição aqui, ó. E quando aprendi a dizer não, me sinto tão livre como um pássaro vendo por onde quero, justamente. Que legal, né? E agradeço aí, Leonice, as suas contribuições. São sempre muito válidas. E enriquece muito aqui o nosso bate-papo, né, Dani? É isso aí. Valeu, Leonice. Obrigada por participar. Todo mundo que está aqui assistindo, botando o coraçãozinho. É sempre muito bom saber que vocês estão acompanhando, que está somando de alguma forma na vida de vocês. Né? Como eu disse no começo, a gente está aqui para auxiliar, para trazer ganho de consciência, para facilitar a vida de todo mundo. Isso que a Jo falou, né? É receitinha para superar a ansiedade. Adivinha por que eu tenho essa receitinha de cola salteado, né? Pensa no tamanho da ansiedade que a pessoa já viveu um dia. E justamente, né, foi onde validou a metodologia para mim. Justamente quando eu consegui controlar a ansiedade. Eu sabia isso tudo, mas não conseguia aplicar. E através da metodologia, eu consegui reduzir essa ansiedade e assimilar essa ideia toda que eu já sabia. Eu consigo aplicar isso. Então, não é à toa que eu estou aqui falando de ansiedade. A Flavinha está aqui falando, eu tinha essa dor de não conseguir ainda não. Curei no tratamento da metodologia. Tá vendo? De novo, as cargas energéticas estão sendo soltas da metodologia que a gente, tanto eu quanto a Jo, somos humanoterapeutas parceiras, é essa metodologia que a Flávia está falando, que vai ajudar a soltar todas essas cargas que a gente carrega de uma vida inteira, achando que tem que fazer de um jeito que não é. Para isso que serve a metodologia. E a Leonice também está falando, vocês também nos fazem refletir muito e olhar para dentro. Gratidão. A Márcia está agradecendo também. Que ótimo, gente. Que bom que vocês estão gostando. É para isso que a gente está aqui. Estamos felizes que vocês gostam. E semana que vem a gente está aqui de novo, com mais um Direto no Ponto. Agradecer a todos vocês pelo carinho de sempre. Convidar as pessoas que são da minha página, que ainda não conhecem o trabalho da Dani, para ir lá na página dela, começar a acompanhar as postagens que ela faz. Tem muitas coisas legais que ela posta todos os dias. Nós fazemos também aqui os melhores momentos das lives para compartilhar com as pessoas que não estiveram presentes. Agradecer de verdade o carinho de vocês. É muito legal sentir essa vibração vindo do lado de lá, que é o que nos motiva também a caminhar do lado de cá, de trazer também essas reflexões para vocês. É isso daí, não tem palavras para descrever o quanto isso é importante para a gente aqui nesse momento. Um beijinho a todos e aí a gente se vê novamente na quinta-feira que vem, né, Dani? É isso aí. Até a semana que vem com mais um Direto no Ponto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.